Anita Grayson, de 75 anos, estava indo pegar um café no Tim Hortons, em Fort Wayne, Indiana, mas houve um problema com o pedido dela, então ela entrou na loja. E foi aí que as coisas saíram do controle. Anita começou a discutir com os funcionários e a situação piorou. Depois, houve agressão física. Todos acabaram caídos no chão e Anita acabou morta. Depois começaram a circular boatos sobre o que aconteceu e a polícia respondeu emitindo um comunicado e divulgando o vídeo de segurança. Detetives de homicídios e a equipe de perícia da FWPD realizaram uma investigação completa sobre a morte. Os detetives entrevistaram testemunhas, analisaram vídeos, coletaram evidências e documentaram toda a cena. Ninguém foi preso, mas alguns membros da comunidade acham que alguém deveria ser. Nenhum ser humano deveria sair para tomar um café e morrer no chão de um ataque cardíaco. Vamos analisar o vídeo quadro a quadro e responder a pergunta: alguém deveria ser preso? Nita Grayson tinha 75 anos e só estava indo tomar um café. Ela entrou no Tim Hortons e não saiu de lá com vida. O que aconteceu lá dentro? Tudo foi registrado em vídeo, mas nem todo mundo está vendo a mesma coisa. Nós vamos mostrar o vídeo, analisar tudo, explicar a lei e depois responder a pergunta: alguém deveria ser preso? Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. Essa história, obviamente, é incrivelmente trágica. Anita Grayson tem 75 anos e quando você pensa em uma história como essa, pense como se fosse sua mãe ou sua avó, e ela sai para tomar um café e não volta viva. Isso não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ela tem 75 anos e está indo tomar um café. Por que algo assim se transformaria em violência ou acabaria em morte? Então esse é realmente o destaque de toda essa história. Mas há mais camadas nisso que você precisa entender enquanto nos preparamos para assistir a esse vídeo. Tudo começa com os funcionários do Tim Hortons. O funcionário era menor de idade, tinha 17 anos. Então você tem um senhor de 75 anos, que é um idoso que gostamos de proteger na sociedade, mas o funcionário não é um adulto. Ele é menor de idade e tem 17 anos. Então você tem uma parte da sociedade que tentamos proteger, que são os menores de idade, crianças e idosos. Mas esses dois são os que entram em conflito. E esse é meio que o problema dessa história. De que lado está a sua simpatia? Por quem o nosso sistema deveria ter mais simpatia? Pelo menor de idade ou pelo idoso, certo? Agora, no Facebook, houve muita indignação da comunidade nesse caso por causa da manchete. Você sabe, uma mulher de 75 anos entra para tomar um café e acaba morta, certo? Isso vai causar indignação. Algo precisa ser feito. Como isso pode acontecer? E ninguém vai ser responsabilizado por isso? Sério, dá para entender essa reação. Mas o que aconteceu localmente na comunidade foi que, de repente, as pessoas começaram a perguntar: o que está acontecendo aqui? Certo, tem mais coisa nessa história? Porque a polícia não está agindo. Então, o Departamento de Polícia de Fort Wayne emite um comunicado e basicamente diz que há uma narrativa falsa circulando na comunidade sobre o que aconteceu dentro do Tim Hortons. E, como resultado, vamos contar os fatos do que aconteceu e vamos divulgar o vídeo e mostrar para vocês. O problema é que quando eles divulgaram o vídeo, a indignação da comunidade não acabou. Porque as pessoas estão assistindo aquele vídeo e pessoas diferentes estão vendo coisas diferentes. Quanto ao que acontece entre essa mulher de 75 anos e esse funcionário de 17 anos e o líder de turno dele, que tem 20 anos. Então, as mesmas pessoas ou pessoas diferentes assistindo ao mesmo vídeo estão vendo um cenário diferente. Então, vamos direto ao ponto. Vou mostrar esse vídeo para vocês e vamos dar uma olhada no que aconteceu dentro do Tim Hortons. Não há áudio, então você não ouve a conversa, mas pode ver e ler a linguagem corporal e o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada.
A polícia acredita que isso mostra a verdadeira história do que aconteceu e talvez ninguém deva ser preso. Típico, lá vem ela. Ela teve algum problema com o pedido dela e é por isso que está entrando e, imagino, procurando alguém para falar sobre o problema dela. Agora, o atendimento ao cliente te diz, certo? O cliente tem sempre razão e por aí vai. Mas às vezes a gente vê clientes que são indisciplinados. Então eu não sei como está sendo o dia dela. Eu não sei como está sendo o dia do pessoal atrás do balcão. Mas isso pode contribuir para a situação. Mas vamos ver quem é o agressor em tudo isso. Quem é a pessoa que leva isso de um desentendimento para uma discussão e depois para uma briga física, que é onde tudo isso termina. Então, novamente, ninguém ainda se aproximou dela, mas dá para ver que ela está falando e, obviamente, expressando o problema dela, a reclamação dela sobre o que aconteceu com o pedido dela. E aqui as coisas ficam um pouco mais próximas. Você pode ver a distância entre os dois. O braço dele se estende um pouco e o braço dela também, enquanto eles tentam explicar o que está acontecendo aqui. Ela aponta. As coisas escalam. O líder do turno pede que ela saia. Ela se aproxima dele, ficando entre os dois. O líder do turno agora faz o primeiro contato físico. É isso que as pessoas estão vendo, que o líder do turno é o primeiro a encostar em alguém, mas então as coisas escalam a partir daí. E agora você pode ver que é o líder do turno de 20 anos que está em luta corporal, neste momento com a senhora de 75 anos. E os dois caem no chão e estão no chão. Agora eles estão se separando e ela ainda no chão, mas está se levantando. E isso é significativo, certo? Tipo a briga. Está vendo o círculo ali? É um tufo do cabelo da jovem de 20 anos. Aquilo é um tufo do cabelo da funcionária do Tim Hortons. E agora você vê a Anita pegando o cabelo e colocando no bolso. Por quê? Não tenho certeza do que está acontecendo, mas obviamente é um evento muito traumático. Ela vai e se senta depois de tudo isso acontecer. Ela se senta, mas então fica angustiada e desaba no chão. Os funcionários trazem um copo de água. Obviamente o 911 é chamado e ela morre. Agora, ela também tinha algumas condições pré-existentes, mas os resultados, você sabe, ainda não saíram sobre a causa e o modo da morte no caso. Mas você viu a altercação. O que eu vi foi uma discussão que escalou. Anita intervém. Ela está apontando o dedo, sabe, invadindo o espaço. A jovem de 20 anos entrando entre a senhora de 75 anos e a adolescente de 17 anos parece ser a primeira a tocar fisicamente em alguém e coloca a mão no ombro. E é aí que Anita responde a tudo isso. Certo. Agora vamos mostrar na tela o que diz a lei, tudo bem? E te dar uma ideia do que aconteceu ali. O direito geral à defesa. Isso é quando você tem permissão para usar algum nível de força para se defender ou defender outras pessoas em Indiana. Uma pessoa está justificada em usar força razoável contra outra pessoa para proteger a si mesma ou a um terceiro, que neste caso possivelmente é o jovem de 17 anos, do que a pessoa acredita razoavelmente ser o uso iminente de força ilegal. Ok, então isso não exige uma resposta real à força física, mas sim a crença razoável de que haverá um uso iminente de força ilegal. Então a questão aqui é para a jovem de 20 anos que coloca a mão no ombro da Anita e começa a parte física dessa troca. Ela acreditava razoavelmente que precisava colocar a mão no ombro para impedir o uso iminente e ilegal de força, um ataque por parte de Anita Grayson, de 75 anos. Agora, não é um caso tão simples, certo? Existe uma certa área cinzenta aqui.
Existe uma certa zona cinzenta quanto ao que exatamente aconteceu naquele momento. Quem iniciou o contato era iminente, é uma avaliação que precisa ser feita. Então, o que eu quero fazer aqui, porque parte da indignação e do que está acontecendo aqui é uma resposta ao Departamento de Polícia de Fort Wayne. Então, como eu disse, Fort Wayne divulgou aquele vídeo, mas eles também divulgaram um comunicado. Então, vamos dar uma olhada no comunicado para ver a perspectiva deles sobre o que aconteceu, o que você acabou de ver naquele vídeo. O Departamento de Polícia de Fort Wayne reconhece que qualquer perda de vida é trágica. Quando as circunstâncias de uma morte não ficam imediatamente claras, devem ser investigadas de forma completa e profissional. Após o incidente que ocorreu no Tim Hortons em 13 de maio de 2026, envolvendo Anita Grayson, de 75 anos, e um funcionário da loja, os detetives de homicídios da FWPD e a equipe da cena do crime realizaram uma investigação completa sobre a morte. Os detetives entrevistaram testemunhas, coletaram e analisaram imagens de vigilância, reuniram provas e documentaram a cena. O Instituto Médico Legal do Condado de Allen foi acionado e solicitada uma autópsia. Neste momento, a causa e o modo da morte ainda estão pendentes. O arquivo investigativo completo foi enviado ao Ministério Público do Condado de Allen para revisão em 19 de maio de 2026. A polícia de Fort Wayne inicialmente divulgou informações sobre este caso por respeito à família da senhorita Grayson e em um esforço para evitar causar mais sofrimento após a trágica perda de um ente querido. No entanto, uma narrativa perigosamente falsa, juntamente com um vídeo de baixa qualidade circulando publicamente, levou a uma preocupação significativa do público e a disseminação de informações incorretas. Por esse motivo, e porque é do interesse público, a polícia de Fort Wayne está divulgando os fatos do caso juntamente com um vídeo claro e completo dos acontecimentos que ocorreram dentro do Tim Hortons. Estes são os fatos. Por volta das 8h09 da manhã, a senhorita Grayson entrou no Tim Hortons para resolver um problema com um pedido que ela havia recebido pelo drive-thru. Assim que entrou, a senhorita Grayson começou a repreender uma funcionária de 17 anos, um supervisor de turno de 20 anos, então se colocou entre a senhorita Grayson e a funcionária menor de idade e repetidamente disse para a senhorita Grayson sair do estabelecimento. Miss Rahi Grayson pareceu contornar o supervisor de turno em direção à funcionária menor de idade. A supervisora de turno aparentemente tentou impedir a senhorita Grayson de alcançar a funcionária menor de idade, colocando as mãos nela. O Sr. Grayson empurrou com força a supervisora de turno para trás. Às 8h12 da manhã, a senhorita Grayson então acertou a supervisora de turno no lado esquerdo do nariz com a mão direita. Nesse momento, a supervisora de turno reagiu e avançou em direção à senhorita Grayson, balançando os braços na tentativa de acertá-la. Durante a briga física, a senhorita Grayson agarrou o rosto da supervisora de turno, deixando arranhões e derrubando seus óculos. O Sr. Grayson então agarrou a supervisora de turno pelo cabelo, puxou-a para o chão e rolou por cima dela. É possível ver a supervisora de turno tentando afastar o braço de Grayson enquanto está sendo segurada pelo cabelo. 2 funcionários do Tim Hortons se aproximaram e tentaram separá-los, mas tiveram dificuldade para soltar o cabelo da supervisora da mão de Grayson. Durante a briga, a senhorita Grayson arrancou um tufo de cabelo da cabeça da supervisora, deixando uma área ferida no topo da cabeça dela. As partes finalmente se separaram. O cabelo da supervisora pode ser visto caindo da mão da senhorita Grayson no chão. Os funcionários recuaram para trás do balcão e a senhorita Grayson sentou-se em uma mesa e começou a falar ao celular. Em determinado momento, a senhorita Grayson pegou o cabelo da supervisora do chão e colocou em sua bolsa. Às 8h22, a senhorita Grayson deitou-se no chão. A supervisora percebeu e foi verificar como ela estava, levando-lhe um copo d'água. Outro funcionário foi checar a senhorita Grayson enquanto ela estava no chão. Um policial do FWPD então chegou e encontrou a senhorita Grayson inconsciente. Paramédicos chegaram e iniciaram medidas de salvamento.
A senhorita Grayson foi transportada do local e posteriormente foi declarada morta pelos profissionais de saúde. A FWPD compreende a preocupação do público sobre o caso. Também reconhecemos a importância da transparência, da precisão e de permitir que o processo de investigação e análise pelo Ministério Público prossiga com base em todas as evidências e não em trechos incompletos de vídeo ou narrativas públicas imprecisas. O tom deste comunicado, para mim, é claro. A polícia não acha que um crime ocorreu. Pelo menos, não um crime cometido pelos funcionários do Tim Hortons. O caso e a investigação vão para os promotores e os promotores é que vão decidir se vão ou não prosseguir. Autópsia, causa e circunstâncias da morte. Eles também precisam disso para tomar uma decisão. Mas a polícia pode tomar uma decisão e prender alguém, certo? Isso acontece o tempo todo. Há uma briga, algo acontece. Os policiais chegam, algemam e prendem alguém, fazem acusações iniciais e então os promotores analisam o caso e decidem o que fazer. Aqui fica claro que a polícia e os investigadores não acreditam que os funcionários da Hortons tenham feito algo errado. E realmente tudo se resume àquele momento, certo? Quando as coisas passam de uma discussão verbal, certo, xingando os funcionários, certo? Ok, eu entendo. Xingamentos não machucam fisicamente, certo? Então, gritos entre pessoas são um problema. Quero que você vá embora. Você pode chamar a polícia e pedir que a retirem do local por invasão de propriedade se ela não sair após seu pedido, certo? Essa é uma maneira que os funcionários poderiam agir em uma situação em que você tem um cliente que está te xingando e sendo indisciplinado. A grande questão aqui, porém, é quando as coisas passam de meras palavras para contato físico. E a polícia concordou com o que eu vi, certo? O contato físico foi iniciado pelo funcionário do Tim Hortons, pela jovem de 20 anos que estava intervindo. No entanto, ela coloca a mão no ombro de Anita. Mas a questão é, por que ela está fazendo isso? Ela tem justificativa para fazer isso? E da forma como a polícia escreveu isso, a conclusão deles é que sim, ela está intervindo para proteger a jovem de 17 anos. Isso se resume à lei que mencionei. Há alguma ameaça iminente? É uma percepção razoável do que está acontecendo no momento? O vídeo conta a maior parte da história, mas não a história inteira, porque sem o áudio você não sabe exatamente o que está sendo dito. Há ameaças? Qual é o volume? E é aí que as testemunhas entram em cena. E os investigadores disseram que conversaram com todas as testemunhas. E eu acho que isso, combinado com o vídeo, é a base para a opinião deles aqui. Mas isso não é tão simples. Existe uma área cinzenta aqui, porque agora você tem o confronto físico iniciado pelo jovem de 20 anos. Então Anita responde. Mas aí o jovem de 20 anos reage saindo e intensificando o confronto físico. E o fato de ela ter 75 anos pode influenciar a forma como um grande júri, um promotor ou um júri no julgamento veriam essa situação. Mas é extremamente sério porque Anita não está viva. E a questão é, esse jovem de 20 anos causou a morte? E se ela causou a morte, foi justificado ou não foi justificado dadas as circunstâncias? E essa é a determinação. Até agora, a polícia disse que foi justificado. O promotor pode enxergar isso de forma bem diferente. Então, neste momento, esse caso não acabou. A decisão final ainda não foi tomada. Mas, do meu ponto de vista, isso pode ir para qualquer lado. A reação da comunidade não é só, é isso que a comunidade está dizendo. Também pode impactar a forma como autoridades públicas, como promotores e procuradores, veem um caso. Então é importante entender como a comunidade está reagindo ao que aconteceu com Anita. Quero começar mostrando algo que foi postado no X pelo jornalista multimídia da One, 15 Ethan Dahlen, e isso é do Conselho Municipal que falou sobre o assunto.
Nenhum ser humano deveria sair para tomar um café e morrer no chão de um ataque cardíaco. Conversei com meu irmão, ele me mandou esse vídeo e não acreditei. Mas o que me deixou ainda mais chocada foi quando recebi 2 e-mails. Um deles era um comunicado do Departamento de Polícia de Fort Wayne sobre isso. Quando eu li, fiquei de queixo caído. Soava como culpabilização da vítima. E isso não está certo. Nós precisamos fazer melhor. Nós precisamos fazer melhor. Esta é uma comunidade que todos nós amamos. Precisamos tratar melhor uns aos outros. Isso foi muito decepcionante. Certo. Então, novamente, aí está um exemplo claro, alguém do Conselho Municipal que vê esse vídeo de uma forma bem diferente de como a polícia viu o vídeo. É impressionante, né? São exatamente as mesmas imagens. Todos nós estamos assistindo a mesma coisa, mas as pessoas estão vendo coisas diferentes. É por isso que essa não é uma decisão fácil. Confira a declaração da prefeita Sharon Tucker. O incidente no Tim Hortons, na Iceway, gerou preocupação na comunidade. Quero informar que o Departamento de Polícia de Fort Wayne me manteve atualizado sobre a investigação. Ela está sendo feita com profissionalismo e atenção aos detalhes. É importante que ninguém conclua nada antes de todos os fatos serem divulgados. Espero que o vídeo e o relato divulgados hoje pelo Departamento de Polícia de Fort Wayne aliviem o desconforto de muitos nos últimos dias, mas não ajudou. Não ajudou. Uma vida se perdeu e lamentamos. Espero que, com essa situação difícil, possamos nos unir como comunidade com compreensão e respeito mútuo. Vamos apoiar a família enquanto se preparam para se despedir do ente querido. Difícil, né? Tipo, as pessoas não estão vendo isso da mesma forma. E a polícia postou isso nas próprias redes sociais e há comentários embaixo disso. A polícia permite que a comunidade responda aos posts deles. E é uma mistura. Algumas pessoas veem exatamente do mesmo jeito que a polícia, mas há um bom número que não vê assim. Por exemplo, este aqui. Você listou ferimentos dos funcionários, cabelo puxado e rosto arranhado. Por que você não listou os ferimentos da senhorita Grayson? Por que o vídeo não dá zoom quando ela se machuca? Por que só dá zoom e destaca quando os funcionários se machucam? Ben Crump, por favor, veja o que este departamento de polícia está tentando fazer. Você sabe, Ben Crump, ele intervém em casos de direitos civis, etc. Muitas vezes vai atrás do governo, de promotores que não estão fazendo a coisa certa, casos que não estão sendo processados, pessoas que ele acredita estarem sendo processadas injustamente. Ele vai intervir. Vai ser interessante ver se ele se envolve nesse caso. É bem possível que ele apareça em tudo isso porque há um aspecto racial nisso. Você viu isso no vídeo. Agora, você sabe, no mundo da justiça, isso não deveria ter nenhum impacto na decisão de ninguém. A cor da pele não deveria ter nenhum impacto sobre se um crime foi ou não cometido. Basta observar as ações e reações das pessoas envolvidas para fazer essa determinação. Mas parece que aqui há um pouco disso na comunidade. Aqui vai outro exemplo. Segundo o vídeo, a funcionária estendeu o braço e tocou Anita, que então a empurrou de volta. A funcionária avançou em direção a Anita e gritou a poucos centímetros do seu rosto, levando Anita a se defender de uma possível agressão. Isso quer dizer que qualquer um pode provocar e tocar alguém até que essa pessoa se sinta ameaçada a ponto de dar um soco? E aí tudo é permitido? Ou estou entendendo errado? Quando você lê comentários assim, é assim que um júri pode enxergar o caso. Certo? No fim, se houver acusações criminais, somos julgados por um júri popular formado por pessoas da comunidade. Vendo a mesma coisa de outra forma diferente da polícia e de outros membros da comunidade. Outro exemplo, situação trágica e infeliz, porém o cliente foi o agressor. O líder da equipe parece ter tentado proteger o menor do cliente e aparenta colocar a mão no braço da senhorita Grayson ou naquela direção, pedindo de forma não agressiva para ela sair quando o cliente reagiu, atingindo o líder da equipe. Estou orando por todos os envolvidos. Todos assistimos ao mesmo vídeo, mas vemos coisas diferentes.
Também há uma campanha no GoFundMe que foi publicada pela família. E novamente, não importa o que você ache que deveria acontecer legalmente aqui, uma mãe de 75 anos e uma pessoa querida não está mais viva. Isso foi organizado por Tawana Grayson. Lamentamos profundamente a trágica perda de nossa mãe, Anita Grayson, morta no Tim Hortons, em Fort Wayne, Indiana. Anita tinha 75 anos e era uma fiel testemunha de Jeová que frequentava a congregação de Sandpoint em Fort Wayne. Ela era uma mulher temente a Deus, com um espírito amoroso, que dedicou sua vida à sua fé, aos seus filhos e à sua família. Nossos pensamentos e orações estão com a família. Mas, no final das contas, quando se trata de acusar criminalmente alguém, se você realmente acusar alguém criminalmente neste caso, isso pode acabar se tornando um caso de homicídio. E estamos falando de acusações graves e da possibilidade de passar muito tempo na prisão. Bem, é isso por hoje. Eu sou Vini Politan. Muito obrigado por assistir. Nos vemos na próxima vez. E enquanto isso, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.